Tecidos condutores de seiva. Nas algas e nos musgos, as substâncias absorvidas do ambiente, como água e sais minerais, são distribuídas por meio da difusão e da osmose. As plantas, chamadas vasculares ou traqueófitas, esse termo tráqueo quer dizer tubo, fito, planta, maiores e mais complexas, com grande número de células, utilizam um sistema de transporte mais especializado, os chamados vasos condutores de seiva, um tecido constituído por células cilíndricas ligadas entre si, que formam tubos ao longo do vegetal. A presença desses vasos é uma adaptação à vida terrestre, pois ajuda o vegetal a repor rapidamente a água perdida pela transpiração. Além disso, permite o desenvolvimento de plantas de grande porte, já que a difusão célula a célula não reporia com rapidez suficiente a água perdida pela transpiração. Existem dois tipos de vasos condutores de seiva, os lenhosos e os liberianos. Vamos estudar então cada um deles. Os vasos lenhosos. Eles transportam a seiva bruta, também chamada de seiva mineral, da raiz para as folhas. Transportam a matéria-prima para a fotossíntese. São formados por células que, quando adultas e especializadas, morrem, permanecendo delas apenas a parede celular com reforço de celulose e lignina. Essa não se deposita em toda a parede celulósica. Em plantas jovens, há vasos com depósito em forma de anel ou hélice, o que lhes dá maior elasticidade para acompanhar o intenso crescimento da planta. No vegetal adulto, os vasos costumam ter mais lignina. Há dois tipos de vasos lenhosos, as traqueídes e os elementos de vasos. Nos elementos de vasos, a parede celular desaparece por completo em alguns pontos, formando perfurações que permitem a passagem da água com facilidade. Por isso, esses vasos são chamados abertos e a comunicação entre as células é chamada placa perfurada. Nas traqueídes, a lignina desaparece em alguns pontos, mas a celulose persiste, ficando apenas mais fina e a seiva bruta tende a passar por essa parede. Assim, elas recebem o nome de vasos fechados e as regiões sem lignina de pontuações. O espaço entre os vasos lenhosos é preenchido por um parênquima de reserva e por fibras de esclerênquima, que acumulam reservas nutritivas e contribuem para a sustentação da planta. O conjunto de vasos lenhosos e do parênquima e esclerênquima a eles associados forma o chamado xilema. Xilo quer dizer madeira. Na samambaia e no pinheiro só há traqueídes. Nas angiospermas, há os dois tipos de vasos. Vasos liberianos. A água e os sais minerais levados para o xilema chegam às folhas. A água e o gás carbônico são usados na fotossíntese para produzir glicose, carboidrato, e é com estes e a participação dos sais minerais são produzidos os outros compostos orgânicos do vegetal. Esse material orgânico forma a seiva elaborada ou seiva orgânica, que será distribuída para todo o vegetal através dos vasos liberianos. As células que compõem esses vasos liberianos são vivas, alongadas e ligadas umas às outras pelas extremidades. Na união entre duas células, a parede sem espessamento de lignina possui uma série de orifícios ou crivos por onde os dois citoplasmas se comunicam. A presença dessa parede ou placa crivada justifica o nome de tubo crivado para esses vasos. Apesar de vivas, as células não possuem núcleo nem boa parte das organelas celulares, e sua sobrevivência depende da troca de substância com células parenquimatosas adjacentes, vizinhas, chamadas células companheiras. Além dos tubos crivados e das células companheiras, há fibras de esclerênquima e células do parênquima, com função de sustentação e de armazenamento de substâncias. Ao conjunto desses elementos chamamos floema, ou seja, o conjunto é chamado de floema. Os vasos condutores de seiva formam um feixe contínuo de canais que vão da raiz até as folhas, nas quais se ramificam e formam as nervuras. A disposição desses vasos na raiz é diferente daquela no caule. Um corte transversal da estrutura primária da raiz mostra as seguintes estruturas:
epiderme, córtex ou casca, né? Endoderme, que é a camada externa do córtex com células da parede celular reforçada, cilindro central ou estelo, região delimitada por uma camada de células, periciclo, que origina as ramificações, e por feixes de xilema e floema. Nas monocotiledôneas, o xilema e o floema ficam alternados ao redor de uma região central, a medula, na qual há parênquima. Nas dicotiledôneas, o xilema fica no centro e emite projeções para fora. Entre elas ficam feixes de floema. Nas plantas que crescem em espessura, as chamadas dicotiledôneas, surge uma estrutura secundária formada a partir do câmbio e do felogênio. É o chamado meristema secundário. O câmbio origina os vasos condutores de seiva. As células que se dirigem para o interior diferenciam-se em xilema e as que se dirigem para o exterior em floema. Dessa forma, o cilindro central aumenta de espessura. O felogênio produz para o interior a feloderme e, para o exterior, o suber. Esse vai substituir a epiderme, que descasca e se solta. Nos caules das monocotiledôneas e de algumas dicotiledôneas herbáceas, os feixes condutores de seiva são mistos e espalhados pelo parênquima. O líber está voltado para o exterior e o lenho para o interior. Na maioria das dicotiledôneas, os feixes de vasos condutores estão dispostos na forma de um anel, em volta de uma região central com parênquima, a medula, com o floema para fora e o xilema para dentro. A estrutura secundária forma-se à custa das atividades do câmbio e do felogênio. O câmbio origina novos feixes de floema para fora e de xilema para dentro. Já o felogênio origina suber para fora e feloderme para dentro.